A investigação vai gerar sanções? Qual é o multas? O que que tem, Miriam, na sua visão aí, que puder compartilhar com a gente? Porque de fato do lado de cá, né, Matheus, a gente vê bastante, um processo administrativo ali, né, de reclamações que está gerando ali um contingente de casos. O que você pode nos dizer aí, Miriam? Perfeito. Então, eu acho que né, dando sequência a essa conversa que nós estávamos tendo sobre Law and Economics, uma abordagem de efetividade da atuação, vou chamar de órgão regulador, entre aspas, né, da autoridade, no caso, também a nossa abordagem de fiscalização e sancionamento, ela é pragmática, é baseada nessa ideia de responsividade, e eu acho que talvez o ponto de partida para a nossa discussão é que o objetivo da NPD não é multar, nosso objetivo é promover o cumprimento da legislação, certo? E para isso nós dispomos de um leque de ferramentas que vão desde ferramentas reputacionais até efetivamente ferramentas de sancionamento, né, de fazer doer no bolso para promover a conformidade à regulação. E eu acho que essa é uma abordagem muito interessante, especialmente porque nós tivemos um período de vacatio legis específico para sanções administrativas, né? Então, a lei entrou em vigor, as sanções só passaram a ser aplicáveis a partir de agosto do ano passado, e é justamente a abordagem responsiva, que não se pauta na sanção como único instrumento de promover a conformidade, que permitiu que nós atuássemos de maneira eficaz em casos que ocorreram antes da vigência das sanções administrativas. E talvez um dos casos mais interessantes que eu trago aqui como exemplo foi um caso envolvendo o compartilhamento de dados entre o WhatsApp e o Facebook, que foi super noticiado, e que ensejou uma atuação cooperativa entre a ANPD, Senacom, Ministério Público e CAD, que conjuntamente expediram recomendações aos agentes empresariais envolvidos com vistas a readequá-los, né, à conformidade à legislação. E as recomendações foram cumpridas, né? Então, veja que quando a gente fala em sanção no modelo responsivo, essa é a abordagem que está talvez no topo da pirâmide, né, entendendo se que é possível percorrer, né, uma série de outros instrumentos regulatórios que por vezes são mais eficazes que a sanção para promover a conformidade. E eu digo isso um pouquinho também a partir da minha experiência de 4 anos na Anatel, já tem algum tempo, né? Mas o que a gente observa é que muitas agências reguladoras, apostando inicialmente no modelo de comando e controle, em que cada reclamação gerava um procedimento administrativo, acumularam no tempo, né? Muitos processos, né, humanamente superiores à capacidade de tratamento por parte da organização, muitas multas aplicadas, poucas multas recolhidas efetivamente, né, e uma inexistência de correlação entre a quantidade de multas aplicadas e o nível de satisfação do consumidor, né. Então, nossa abordagem, por ser responsiva, ela não se pauta unicamente na aplicação de sanções, mas é claro que a sanção é uma parte imprescindível do modelo responsível, porque se não houver a previsão e a crença numa sanção efetiva, a pirâmide não para de pé, né? Ela desmorona. Então, a gente tem trabalhado agora, estamos trabalhando nesse momento no regulamento de dosimetria da sanção, nós já temos o regulamento de fiscalização e aplicação de sanções administrativas, e o regulamento de dosimetria, ele, vale lembrar, ele é exigível por lei somente para a sanção de multa, né? A lei exige que haja um regulamento para definir os parâmetros para aplicação de sanção de multa. Nossa opção foi por tratar de dosimetria de maneira muito mais ampla, de modo a trazer parâmetros para nós, né, e para os entes regulados, quanto aos critérios que seriam utilizados para definir as diferentes sanções. A LGPD traz sanções desde advertência, que é um tapinha na mão, até sanções de proibição da atividade de tratamento de dados pessoais, e não é razoável que fique aí ao bel prazer do regulador de plantão decidir qual sanção vai ser aplicada em qual caso. É preciso que haja parâmetros que tragam segurança jurídica. Então, essa é a discussão que está justamente em consulta pública nesse momento, haverá ainda audiência pública, né, todo o processo regulatório, que envolve também avaliação de impacto regulatório, análise jurídica, enfim, tudo isso está em curso. E, de fato, justamente porque nós não precisamos apenas da sanção para podermos fiscalizar, é que já existe um número razoável de processos em curso, que muitas vezes envolvem não apenas troca de ofício, mas recomendações, determinações de fazer assim, de fazer assado, discussão de teses jurídicas, né? E muitos desses processos poderão eventualmente prosseguir para a fase de sanções, a depender, né, da própria discussão que se dá no bojo desse processo. Então, observando-se, claro, devido ao processo legal, contraditório, as instâncias dentro da própria ANPD. Então, qualquer conduta que tenha violado a LGPD, que tenha
ocorrido após agosto de 2021 é passível de sancionamento, a gente passa, então, a tratar daquele prazo prescricional de 5 anos que vale para a administração pública. Então, eu diria assim, Luciana, é work in progress, né? Mas justamente a abordagem responsiva é que faz com que a gente não dependa unicamente da sanção para poder promover a conformidade à legislação. Eu acho que você, como uma pessoa que tem experiência no governo, em particular na área do consumidor, talvez entenda e tenha sensibilidade, né, para a importância que esses mecanismos de convencimento e não apenas de coerção têm realmente de maneira sistêmica, né, para promover um ambiente de respeito à legislação. Eu não tenho dúvida, Miriam, até quando eu estava na Senacom, eu questionava sobre justamente a reversão no caixa da União das multas. Na época não havia a jurimetria, vamos dizer assim, disso, e recentemente saiu um estudo do Tribunal de Contas da União que dá conta de que apenas 5% das multas de fato ingressam no caixa da União. Ou seja, quer dizer, a própria efetividade é baixa, a multa pode, às vezes, até incorporar no preço, o que é péssimo para o consumidor, né? Porque, nesse caso, é só 5%, e ainda 5% capaz de ser pago pelos consumidores.